Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto 1111, que tem um propósito muito especial, um propósito de trabalhar a nossa espiritualidade, conhecer uma força muito maior do que a nossa própria força, a força do nosso braço. Nós, principalmente nós mulheres, estamos sempre buscando aí muitas tarefas, dar conta de tantas funções e estamos sempre muito sobrecarregadas. A gente precisa cada vez mais estar apoiada aí nessa força, na força espiritual, e que Deus está sempre perto da gente. E eu mesma, durante muito tempo, achei que eu tinha que dar conta de tudo, achei que eu tinha que ser extremamente capaz, ser uma excelente empresária, uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma mulher que está sempre produzida, maravilhosa, social, estudada, e eu esquecia do lado mais importante da minha vida, que é o lado espiritual, da minha conexão com Deus. Até que Deus me chamou para esse, vamos dizer assim, para esse lado, né? Ele me quebrou no ano passado e falou: minha filha, você tem algo muito maior para fazer do que ficar aí ralando 12, 14 horas por dia, trabalhando, sem viver coisas muito maiores do que eu tenho para você. E esse projeto 1111 é um projeto totalmente paralelo ao que eu faço, a minha função. Se você está chegando aqui e você não me conhece, eu sou empresária, sou fotógrafa especializada na área de alimentos, tenho um treinamento para fotógrafos, tenho cursos focados para ensinar pessoas a arte da fotografia de alimentos. E esse projeto, ele é algo que veio do meu coração, um chamado que Deus me fez para que eu levasse a palavra dele para as mulheres. E você vai ter aqui um contato com mensagens que eu abro todas as vezes nos nossos encontros, que são as quartas e as sextas, para você. E é muito interessante, porque a maior parte das vezes, as mensagens que eu abro quando eu peço orientação, sempre tem alguma coisa com a temática feminina. Esse está sendo o nosso terceiro encontro. Se você quiser ver mais outros, se você se inspirar, depois você só procura na playlist que está aqui, você pode ir vendo pelos temas o que pode ter mais a ver com você. E hoje, a passagem que saiu foi uma passagem muito interessante, porque tem tudo a ver com isso que eu tenho vivido, com esse caminho, né, que eu escolhi desde o ano passado. Aliás, escolhi não, né? Que ele me deu aí. Eu posso até falar que Deus me deu delicadamente e amavelmente uma rasteira. Eu vi uma vez uma música que falava Gracefully Broken. E é exatamente isso, ele te quebra com graça. Então ele te destrói para que você possa se reerguer. Porque a gente tende a construir durante a nossa vida, principalmente nós mulheres, tendemos a construir durante a nossa vida camadas e mais camadas de funções, de responsabilidades, de pesos, de culpas. Não sei se você é mãe como eu, né? Parece que quando a gente é mãe, coloca um chip da culpa no nosso, debaixo da nossa pele, pronto, toma, a partir de agora, a sua culpa, seu sentimento de culpa está ativado aí ao extremo. E a gente vai acumulando tudo isso e a gente muitas vezes, muitas, eu não sei se é o seu caso, mas o meu papel aqui está justamente para falar com quem não teve durante a vida inteira a oportunidade de conhecer Deus de uma outra forma, de uma forma muito íntima. Teve sempre conectado ou uma igreja, um dogma, ou, no meu caso, buscou Deus em várias religiões, sempre se deparou com os dogmas humanos, né, com a interpretação que o ser humano fazia da palavra de Deus, e eu acabava me desconectando. E a maior parte do tempo, né, eu vim de uma família espírita que nunca me ensinou a ler a Bíblia, a ir buscar a fonte diretamente com Deus. Sempre foi uma busca através de uma interpretação kardecista para o Evangelho. E quando eu finalmente tive a revelação e eu pude, através dessa conexão espiritual, começar a entender a palavra a fundo, começar a entender quem é Deus, começar a entender o papel que eu tenho nessa vida como filha de Deus, tudo mudou. Tudo mudou. É impressionante. Parece que Deus foi assim, a cada vez, a cada página que eu ia conhecendo, a cada oração que eu ia fazendo, ele ia tirando todas essas camadas de responsabilidade, dogmas, de culpas que eu fui colocando na minha vida ao longo, né, de todos esses anos.
Então, se você sente algo parecido, algo como se você estivesse eternamente soterrada, como se você carregasse um peso nas suas costas, eu vou te falar, foi assim que eu me senti a maior parte da minha vida. Me sentia, mesmo extremamente competente como fotógrafa, eu me sentia uma mãe incompetente, porque eu abria mão do meu tempo de qualidade com meu filho para ser profissional. Ou fazia, como eu já falei várias vezes, ficava naquele equilibrar de pratos, né? Que você está ali, uma hora você dá atenção para cá, outra hora você dá atenção para cá, outra hora para cá. E quem ainda, né, é casada, eu no momento não sou casada, fica ainda mais, porque você ainda tem que se dividir com a função de ser uma boa esposa, e muitas de nós, eu não sei se aconteceu com você, como aconteceu comigo, a gente acaba tendo relacionamentos com pessoas que, ao invés de nos levantarem, nos seriam que meu amigo, eu tenho um amigo meu que chama de relacionamento foguete, ao invés de ser um relacionamento foguete, te levantar, ele é um relacionamento âncora. Isso acontece o oposto também, eu tenho muitos amigos que são casados com mulheres que são relacionamentos âncora. Então, ao invés de te ajudar a subir com você, acaba te puxando para baixo. Então, essas culpas, esse sentimento de fracasso, sentimento de nunca estar dando conta, é presente na maior parte das mulheres. E a passagem que saiu hoje tem tanto a ver com isso que eu tenho vivido e que eu quero mostrar para vocês, porque né, me revelou hoje para poder mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam que aqui o meu papel não é ser uma religiosa, não é ser uma pessoa extremamente entendedora da palavra, não tenho nenhum vínculo com igreja, nenhum vínculo com nenhuma religião, muito pelo contrário. Eu quero levar para vocês da mesma forma que Deus me chamou, através de duas pessoas empresárias que não tinham absolutamente nada, nenhuma conexão comigo no quesito religioso, eram pessoas que tinham contatos comigo, eram, vamos dizer assim, eram exemplos de profissionais e de empresários bem-sucedidos, e que foram essas pessoas que Deus usou para me chamar. Eu acredito que ele está me usando para estar falando com vocês justamente por causa disso. Para que venha uma pessoa fora da religião, fora da igreja, fora de qualquer dogma, e te mostre um outro Deus, um Deus que é um Deus que vai aí te tirar essas camadas, vai fazer você deixar para trás essa pessoa que muitas vezes você ou tem vergonha, ou não se sente capaz, ou não se sente suficiente, e vai construir, então é o gracefully broken, né? Ele vai te quebrar, te desmontar, e depois, em cima desses escombros, ele vai construir a verdadeira mulher que você nasceu para si. Então, eu vou abrir aqui a passagem que saiu hoje para mim. A minha Bíblia é um pouquinho diferente do que está aqui, mas eu gostei muito dessa, que a gente consegue ver online e ela vê sem anúncio, sem nada, então ela vai ser boa para você acompanhar. Vou fechar aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para esse cantinho, que aí, se eu aparecer, eu não atrapalho a visibilidade de vocês. Então, o que saiu para mim foi Filipenses, que é uma. Eu vou puxar para cá, que eu acho que fica melhor para vocês ficarem me vendo de cima. Filipenses é uma carta, né? Aliás, é um capítulo, um livro, que saiu no capítulo 12, aliás, o capítulo 3, versículo 12, que aqui na minha Bíblia está escrito, prosseguindo para o alvo. Então, Filipenses é um livro da Bíblia, e isso eu estou falando para você que não teve contato com a Bíblia, que não conheceu, muitas vezes você teve uma experiência com Deus como eu tive, né, de simplesmente seguir o que outras pessoas te mandavam fazer ou te diziam que era assim que era para fazer. Então, essa Bíblia que eu tenho é uma Bíblia que tem um contexto histórico, e eu acho muito bom para poder, você que talvez for racional como eu, vai conseguir ir a fundo, né, do que é a Carta de Filipenses. A Carta de Filipenses foi escrita por Paulo, enquanto estava ali na sua primeira prisão. Ele foi preso várias vezes porque ele levava o evangelho, só que naquela época não era uma coisa bem aceita, então ele ia contra tudo que as igrejas tradicionais da época pregavam, que era a lei, né? Que era aquela lei de Moisés, que muitas das igrejas seguiam e seguem às vezes até hoje. E ele levava a palavra de Jesus. Então, ele, invariavelmente, ele estava preso e ele escrevia muitas dessas cartas para as pessoas que levavam, os evangelistas, né, as igrejas. Então, esse livro Filipenses foi escrito para
a igreja de Filipo, e eu achei muito importante, porque ele fala que o seguinte, que a igreja de Filipo, ela tinha como característica a presença das mulheres como evangelistas. E se você parar a pensar em questões históricas, as mulheres quase não aparecem na Bíblia, porque nós vemos, né, nós viemos aí de uma cultura extremamente machista. Eu acho que nós agora, em 2023, que é quando eu estou gravando esse áudio, desculpa, esse vídeo, a gente está começando a ter uma representatividade maior. Eu acho que isso começou aí em 1960 para cá, as mulheres começaram a ter mais voz ativa. Até então nem era. Imagine na época que Paulo escreveu aqui, que deve ter sido, acho que, não sei quantos anos depois de Jesus, vamos botar aí, sei lá, anos 50, não sei. Tenho até que ver exatamente, deixa eu ver se eu tenho aqui, caso vocês tenham curiosidade, o contexto histórico. Terceira viagem de Paulo, foi exatamente isso, 50 depois de Cristo, aproximadamente. Então, imagina como foi, como era essa mentalidade. Só que não no contexto social, mas no contexto evangelizador, as mulheres têm um papel grande nessa igreja, tem essa função. Ele fala exatamente sobre o nome de duas mulheres, um nome nada bonito, na verdade, né? Espero que vocês não se inspirem para botar o nome das suas filhas, mas depois ele faz uma palavra diretamente para duas mulheres no próximo capítulo, que ele fala, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele está aqui, ó, no capítulo 4, isso é no próximo, depois eu vou chegar lá. Então, Evódia e Sintique eram duas mulheres evangelistas que estavam à frente da igreja. Elas não tinham uma função, como é que chama? Dentro do, não sei se pode chamar clero, né? Deixa eu ver se fala aqui sobre elas. Elas não tinham uma função, ó, não havia evidências que elas tinham cargos na igreja, mas ele falava a elas como evangelista. Então, eu achei muito interessante que tenha sido aberto justamente esse trecho aqui. Então, o que saiu, a mensagem que saiu foi o seguinte, vou pedir para você acompanhar aqui, começou aqui, olha, de 12 até o 21, é o que a gente vai ler agora, tá? Vou deixar gravado aqui, grifado, para que você possa acompanhar. É onde ele fala né, sobre como que foi a transformação dele e como ele sugere que seja a nossa transformação. E tem tudo a ver com isso que eu estou tentando passar para você. Eu vou ler na minha Bíblia e você acompanha aqui, tá bom? É porque a minha, ela é uma interpretação mais literal das escritas originais em hebraico. Então, ela tem várias traduções. Eu gosto de ler por aqui porque eu acho que ela é mais fiel, tá? Mas vamos lá, você pode me acompanhar por aqui. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, que eu seja perfeito. Paulo falando isso para as igrejas. Mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui também alcançado por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo alcançou ele e ele prossegue para ser melhor, para alcançar a plenitude, né, que chega através de Jesus Cristo na nossa vida. Então, quando Jesus Cristo alcança a sua vida, faz com que você tenha consciência de quem você é naquele momento e aonde você quer. Você parece que cai escamas dos seus olhos. Eu vejo esse termo muito comum em várias músicas, em vários trechos que ele fala, cai as escamas. Você desperta. E quando você desperta, quando Jesus chega na tua vida e você desperta, você é capaz de ver, puxa, é para cá que eu quero seguir. É ali que eu tenho que chegar. Então ele fala, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado. Quer dizer, eu não acho que eu já alcancei. Mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas para trás que ficaram e avançando para as coisas que estão diante de mim. Exatamente o que eu acabei de falar com você, que é esse gracefully broken, né? Que você foi quebrado. Então, ele larga para trás tudo que ele era e renova através da chegada de Jesus Cristo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Parece que realmente eu sou uma outra pessoa, com uma outra percepção, uma outra camada
depois que eu realmente entendi quem era Jesus Cristo na minha vida, e depois que ele me deu aquela rasteira no ano passado. E aí, continuando, prossigo, aqui no 14 agora, tá? No versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, quer dizer, se você sente alguma coisa diferente do que esse sentimento que você tem que seguir para um alvo que Jesus te chamou, Deus deve ainda revelar esta em vós. Quer dizer o quê? Você sabe, você tem a consciência qual é o caminho, qual é o alvo que você tem que seguir depois que você tem a consciência de Jesus na sua vida. Se você sente algo diferente, você sente, ah, não, meu coração está dizendo que não é esse aqui que eu tenho que ir para outro lugar. Ele fala, espera que Deus vai revelar esse caminho para você. Porque é muito comum, principalmente quando a gente está nessa fase de transição, entre deixar tudo que a gente construiu na nossa vida braçal, né? Que eu falo braçal é quando a gente está sem Deus a nossa guiando, né? Sem Deus sendo ali a nossa lanterna. Quando a gente está sem isso e a gente está fazendo essa transição, a gente se confunde muito porque a gente ainda não tem clareza. Nosso espírito ainda não está elevado o suficiente para a gente ter essa clareza. E aí começa aquela confusão. Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Será que foi Deus que me chamou? Será que não foi? Com o tempo a gente está ganhando essa clareza. E claro que não é para você isso, essa clareza não vem você indo só os domingos na igreja. É você ter um encontro diário com Deus. Em algum momento, no seu café da manhã, como é o meu caso, à noite, antes de dormir, você vai escolher o teu ritual, mas você tem que criar essa intimidade com ele. Gente, é igual, eu faço uma analogia para ficar mais fácil da gente entender. O pessoal que vai para a igreja só nos domingos e passa o resto do dia, da semana, sem vivenciar nada do que é a experiência de ter Deus na vida, é como a galera que matriculou na academia e vai lá só no sábado para dar aquela malhada, ou só na segunda-feira, né? Vai lá dar aquela malhada para poder compensar as calorias do final de semana. Ou o pessoal que só corre no parque no domingo e quer ficar com barriga de tanquinho. Você não vai chegar nesse ponto. Porque a intimidade e a transformação que acontece e que eu vejo acontecer com todas as pessoas que eu converso, que tiveram essa entrega para Deus, ela acontece conforme você vai criando intimidade. Então, a sua barriga de tanquinho vai vir conforme você for conhecendo, estudando, se entregando e tendo momentos de intimidade com Deus, você e Ele. Então, quando ele fala aqui que você, às vezes, pode sentir alguma coisa de outra maneira, que não seja esse caminho que está claro na palavra, você espere primeiro que Deus toque você. E aí você vai entender se aquilo está sendo enviado por Ele para a sua vida ou não. Então, hoje, se você está tendo esse contato pela primeira vez, esse vídeo caiu para você por acaso, pare um momento, reserve e peça para Deus, igual eu pedi por alguns dias. Na verdade, é um processo que eu estou há meses, mas eu pedi por alguns dias que Deus me mostrasse qual era o meu propósito nessa vida. Deus me revelasse qual era o caminho que eu precisava seguir, porque eu já estava exausta de batalhar, 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 de ser a guerreira. Eu sempre falava, eu sou uma guerreira. Minhas amigas, nossa, guerreira. Você dá conta de ser uma excelente mãe, ser excelente dona de casa, ser uma empresária, ser uma profissional respeitada, tá fazendo treinamentos, treinando outras pessoas, você está fazendo um monte de coisa, ajudando a família. E as pessoas não sabiam o caco emocional e espiritual que eu estava por baixo de tudo isso, para dar conta de sustentar todos esses pratos. Então, eu cansei de ser a guerreira e eu comecei a pedir realmente ajuda a Deus para que ele me mostrasse. Quando ele me mostrou, é impressionante como tudo perdeu o peso, como as coisas começaram a fluir, como tudo começou a ficar fácil. Tudo que era pesado para mim começou a ter uma leveza como eu nunca imaginei que fosse ter. Eu deixei de fazer as coisas? Não, eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas a leveza é completamente sobrenatural. Então, quando você tiver essa certeza, esse discernimento de que Deus está te chamando para ir por esse caminho, de que Deus está fazendo parte da sua rotina, você vai ver que é isso que você vai experimentar. Continuando aqui, ele fala no 16: porém, naquilo a que já chegamos,
né? Quer dizer, quando você já entende o propósito e você já está ali, chegou naquela etapa de consciência, ele fala: andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Quer dizer, a cada etapa que for revelada, a cada conhecimento que for revelado para você, que você anda com a mesma fé, com a mesma certeza, com a mesma luz, com a mesma retidão e sinta a mesma coisa, para que você não se perca. Ele fala muito sobre isso, sobre não olhar para o lado, não olhar para trás, não se desviar do caminho, porque é muito comum milhões de informações, milhões de coisas tirarem a gente do caminho. Eu vi outro dia um pastor que eu gosto muito, eu não sou evangélica, tá? Mas um pastor que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, que é o André Fernandes, tem vídeos dele aqui no YouTube, eu até te recomendo, me ajudou muito no começo, eu tinha muitas dúvidas, muitas questões, e os vídeos dele me ajudaram muito. E ele fala que um dos principais recursos, ele usa o termo diabo, eu não gosto de usar esse termo, porque eu acredito mais nas energias, vamos dizer assim, nas energias negativas, energias do mal, né? Então, o que as energias do mal te afastam, o que elas façam, o recurso que elas usam para te afastar de Deus, para te afastar desse caminho de luz que é ter Deus e Jesus na sua vida, é te ocupar. Então, ele te mantém ocupado. Inclusive, eu estava outro dia no trabalho escolar do meu filho, eu fui rever, depois de muito tempo, o filme de Moisés, né? O filme, eu acho que foi gravado, ele está, inclusive, na Amazon Prime, recomendo. Assista com seus filhos. Foi muito legal. Meu filho é muito reticente, muito pé atrás com essa questão de Deus, de Bíblia, porque ele ainda tem aquele preconceito da visão bitolada aí de dogmas, né, das igrejas, daquela religiosidade castradora. Ele não conhece, ainda não se permitiu conhecer como eu tenho conhecido e como eu estou tentando te mostrar. E aí foi a minha forma de mostrar para ele um pouco da mensagem de Deus através desse filme. Foi muito bacana, porque ele estava estudando Mesopotâmia, eu acho que era Mesopotâmia, aproveitei o gancho e botei ele para assistir sobre. Ah, não, ele estava estudando, Mesopotâmia, uma parte do livro, outra parte ele estava estudando sobre as 10 pragas do Egito. E aí a gente aproveitou para assistir e eu revi. Então é muito bacana porque nesse episódio, nesse trecho da Bíblia, ele fala sobre isso, fala que o faraó, quando viu que a população, né, que os hebreus queriam a liberdade, estavam com a sua mente focada em Deus. Olha forte, como é forte isso, né? Pararam de servir e ali no faraó vai representar essas forças do mal, essas forças negativas, essas forças vão colocar de baixa vibração, porque eu acredito muito nessa questão holística, né, nessa questão é, da física quântica, quase que fugiu a palavra, da física quântica. Então, vamos trabalhar, em vez de usar a palavra diabo, vamos usar energias de baixa vibração, energias inferiores. Então, o faraó ali, ele era a representação das energias inferiores, que ele estava justamente mantendo a população toda, todos os hebreus, como escravos. E quando Moisés chega e começa a trazer a palavra de Deus para ele, eles começam a se libertar da servidão e começam a vislumbrar a liberdade. Que é isso que acontece no nosso dia a dia. Isso nada mais é do que uma analogia com o que acontece com todas nós. A gente se mantém ocupado o tempo inteiro servindo, ou no emprego, ou nos nossos filhos, ou na nossa casa, para o marido, e não sobra tempo para a nossa espiritualidade. Foi isso que eu vivi por muitos anos da minha vida e talvez seja isso que você viva hoje. E quando o Moisés vai lá pedir para o faraó para ele libertar, ele chega e fala. Eu não sei o trecho exatamente de cor, eu preciso até decorar, porque é muito impactante esse trecho. E ele fala: quando eu acho, ele fala o seguinte: o povo hebreu está com muito tempo ocioso para pensar em Deus, pensar na liberdade. Ele não falava no Deus, ele vai pensar na liberdade. Então, vamos dobrar o trabalho deles. Que antes eles cuidavam só de fazer os tijolos e eles recebiam a palha já pronta e seca, pronta para fazer os tijolos. E aí ele falou: vamos dobrar o trabalho deles, vamos fazer com que eles também tenham que colher a palha e preparar a palha para fazer os tijolos.
assim ocupados e cansados, não vai sobrar tempo para que eles possam pensar na liberdade, pensar no Deus deles. Então, exatamente isso que acontece, a gente se mantém muito ocupado. E nós, mulheres, mais do que tudo, os homens muito focados em serem bons, em ganhar dinheiro, em serem, sabe, ter aquele status, e nós, mulheres, em conseguir dar conta de tudo que a gente precisa fazer. E aí, continuando, isso foi só um parênteses que eu acho muito importante a gente falar isso. Por que que a gente acaba se afastando, né? E deixando a espiritualidade, deixando nossa conexão, nossa verdadeira religião, que é a nossa religare, né? Que é a nossa, o ligar com Deus, a nossa conexão com Deus para segundo último plano, porque as energias inferiores, o mal, ele faz com que a gente se mantenha sempre ocupado e não sobre tempo para a nossa espiritualidade. Quando você se desvincula disso e quando você se conecta a Deus, parece que todo o resto tira esse peso. E foi isso que eu senti na pele, é isso que eu tenho tentado mostrar para as pessoas. Como é muito mais fácil você fazer sem ser só no braço. Tem uma pessoa, um livro, inclusive, chamado O Poder do Século, acho que é Piero Travolazzi, o nome dele, não tenho certeza absoluta, que eu estava lendo, e ele usa um hashtag muito interessante, que ele fala o seguinte, hashtag menos braço, mais joelho. E é o quê? Você parar de tentar lutar por conta própria, com suas próprias forças, sozinha, querendo ser a guerreira, começar a se conectar e trazer a força de Deus através de você. E tudo que parecia pesado começa a fluir, começa a ser mais leve, você começa a ter mais ideias, as pessoas começam a aparecer para te ajudar, tudo começa a funcionar. As suas finanças são as primeiras, seu casamento, seus filhos, tudo começa a fluir, porque Deus começa a limpar e mudar a frequência de que você vive. Então, continuando aqui para a gente fechar esse capítulo. No versículo 17: Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Quer dizer, o que ele está falando é, os irmãos que são da igreja de Filipos, façam vocês também, né? Levem vocês também essa marca que carregam em nós. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Carreguei essa marca, eu entendi essa, vamos dizer assim, não vou dizer que esse chamado, mas eu entendi essa linha, né? Como ele usa aqui o termo, consigo para alcançar o que fui também alcançado, quer dizer, esse alvo. Então, consegui entender a frequência que eu preciso estar, essa conexão com Deus, e é por isso que eu estou aqui levando a você. E você que está vendo o vídeo, que você aprenda, vivencie, para você também levar para outras pessoas e outras mulheres que possam precisar da sua ajuda, da sua palavra. Pode ser uma amiga que está passando por dificuldade, pode ser alguém da sua família, ou pode ser como eu estou fazendo, através de um recurso que eu tenho, que é o meu canal do YouTube, justamente para que eu possa alcançar mais pessoas, levar a palavra de Deus para mais pessoas. E aí ele fala aqui, porque muitos há, dos quais muitas vezes eu já disse, e agora eu também digo para vocês, chorando, né? Que ele fala para vocês chorando, quer dizer, ele está triste de estar falando isso, não é que as pessoas estão chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Então, ele está falando que existe muita gente que só pensa nas coisas terrenas, que eles são a vergonha, porque eles não acreditam na cruz de Cristo. A cruz de Cristo aqui nada mais é do que simboliza o que Jesus fez pela humanidade. Né? Outro dia a gente vai falar sobre isso, sobre a crucificação, sobre o que eu tive de entendimento da crucificação, que é um outro lado, assim, um pouco mais energético do que eu aprendi dentro do contato que eu tive na época da Igreja Católica, mas a gente vai falar sobre isso de outra forma. Aqui, inclusive, ele fala, deixa eu ler aqui o que fala aqui, ó. Estão arrumando, aqui, ó.
Ele fala de um jeito mais fácil nessa Bíblia aqui, olha, no 18. Pois, como eu disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra o que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio apetite. Vangloriam-se das coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Então, está falando a mesma coisa, só que essa Bíblia aqui, ela é mais literal a palavra, né, as escrituras originais. Aqui, eles interpretaram de uma forma mais fácil, mais digerível. Eu gostei muito da forma que ela colocou, porque exatamente o jeito que está escrito nessa versão da Bíblia, eu vou até falar aqui para vocês, se vocês quiserem salvar depois e usar. É pãodiário.org. Gostei, vou começar a usar esse daqui. Ele não tem anúncios igual a que eu estava usando antes, e gostei dessa linguagem mais dia a dia, eu acho que fica mais fácil. Muita gente deixa de ler a Bíblia, eu mesmo, durante muito tempo, não lia a Bíblia porque eu não conseguia entender. Eu não estava conectado, meu espírito não estava conectado para que eu conseguisse entender nas entrelinhas. E as palavras difíceis, a linguagem, né, invertida, fazia com que eu me afastasse. Então, eu acho bacana a gente até usar ele aqui. Então, continuando, ele fala, mas na nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mau para ser conforme o seu corpo, né? O corpo de Deus, o corpo de Jesus glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. É isso, exatamente isso. Ele transforma todo mal, todo peso, todo sofrimento, tudo que está difícil na nossa vida quando a gente se entrega a Ele. Quando a gente cria intimidade com Ele, e não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com ir à missa aos domingos. Isso aí é um extra, que você pode fazer sim, porque ali você vai estar em comunhão com outras pessoas. Mas você tem que entender que muitas das coisas que às vezes você vai ouvir na igreja tem muito mais a ver com dogmas do que realmente a conexão com Deus. Você tem que ter um filtro. E aqui, quando você lê a palavra, quando você se conecta de coração aberto, de coração limpo, para pedir a Deus para fazer parte da sua vida, para pedir Jesus, para convidar Jesus a fazer parte da sua vida, ali você começa a ir tirando essas camadas, né? Esses empilhamentos de dogmas, de culpas, de pesos mesmo, de sofrimento, de trauma, de tudo. E ele vai te limpando, igual ele fala. Deixa eu ver como é que ele lê aqui. Nossa cidadania vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. Ele fala diferente, mas é o mesmo contexto. E ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Quando ele fala aqui a volta do Salvador, dá sempre a sensação, quando as pessoas leem a Bíblia, que elas estão esperando quando ele chegar, tipo o juízo final, né? Quando ele chegar, ele vai tomar e vai fazer tudo isso, vai levar a gente para o paraíso. Só que eu acredito que isso acontece no momento em que você convida Jesus para a sua vida, que você aceita Jesus para ser o guia, né? Eu falo que Jesus hoje é o gerente, o gestor, o CEO da minha vida, né? Ele é o presidente da minha vida. Então, quando eu convidei, aceitei, entreguei totalmente a minha vida a ele, isso já está sendo feito. Não precisa esperar o dia que Jesus voltará à terra como carne e osso. Ele está voltando através de cada um de nós, a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida a Ele. Então, eu acredito muito mais que isso é feito ainda em vida, ainda enquanto a gente está aqui nesse plano terrestre, para que a gente consiga fazer certo a partir de hoje e não ficar como muitas pessoas das igrejas ficam ali esperando quando Jesus chegar, quando Jesus voltar. Para mim, ele já está. Ele já está. Nós somos o templo. E ele está aqui presente em todos nós. Né? Então, eu acredito muito mais que quando você fica esperando o dia do juízo final, o dia da volta de Jesus, você se exime
da responsabilidade de fazer certo hoje, de estar com ele hoje. Você está colocando ali no futuro. E desde que eu comecei a meditar, entendi a meditação, eu entendi que isso, deixa eu só fechar aqui, a gente, eu entendi com a meditação que a gente só tem hoje para fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, quando a gente fica lá esperando o futuro, fica esperando quando acontecer, a gente vai sempre se eximindo da nossa responsabilidade do hoje. E quando a gente está no passado, a gente fica remoendo do passado, só um minutinho, a gente tira o nosso foco do que a gente pode fazer. A gente sofre pelo passado, fica agarrado na culpa, né? O chip feminino da culpa fica agarrado no passado e abandona o poder que nós temos de fazer bem e fazer certo hoje. Então, eu acho que essa passagem foi muito importante. Depois vocês leiam o livro Filipenses, o capítulo 3 foi o que a gente viu, do versículo 12 a 21, e também tem esse trechinho que eu falei do capítulo 4, onde ele roga a Evódia e Sintique que sejam a mesma mente no Senhor, pedindo, né, que o meu verdadeiro companheiro ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Quer dizer, ele está pedindo para que essas mulheres sejam ajudadas pela igreja, e porque elas têm um papel forte. Então, durante toda a nossa história, né, a história da humanidade, nós tivemos poucas mulheres à frente de funções importantes, seja funções do clero. Você vê que na Igreja Católica, todos os grandes cargos da Igreja Católica são todos ocupados por homens, né? As madres superiores, as freiras, elas têm uma função inferior aos bispos, papas e etc., cardeais. Então, sempre teve essa hierarquia inferior. A gente vê isso na política. Quantas mulheres chegaram ao cargo de presidência, né, de presidentes ou primeiras ministras? Temos pouquíssimas comparado ao número de homens, presidentes de empresas, até mesmo empresários, nós estamos sempre em segundo plano. Só que isso não impede de que a gente faça a nossa parte e a gente mude e gerencie o ambiente a qual nós estamos, para que a gente possa crescer dentro do que for de nossa capacidade. Às vezes, você fazer mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, já muda tudo. E se você muda primeiro a sua vida, isso reflete como um campo de energia para mudar as pessoas que estão ao redor. E as pessoas que não querem mudar são aqui, como Paulo fala, presos à carne. Naturalmente você vai começar a não ter vontade de estar perto dessas pessoas. Sejam elas os seus melhores amigos, sejam elas pessoas da sua família. Ou elas vão mudar com você, elas vão enxergar nessa vibração acima, quando você consegue entender essa presença de Deus na sua vida, essa presença de Jesus chega e toma conta, faz uma faxina. Primeiro ele te dá uma rasteira, depois ele faz uma faxina. Depois disso aqui, você nunca mais vai querer pessoas que vão te levar para um caminho ruim, de energia ruim, ambientes, né, de baixa vibração. Sabe aqueles ambientes que você chega e fala, putz, que vibe ruim? Então, é vibe ruim mesmo, é uma energia baixa. E é muito louco, porque quando você começa a aumentar essa sua vibração espiritual, energética, você começa naturalmente a expelir pessoas que vieram para trazer problema, confusão, treta para a sua vida. Naturalmente, Deus vai tirando do seu caminho e você começa a não ter mais vontade de estar perto de pessoas e fazer coisas que você fazia antes. Eu vejo hoje amigos me chamando, vamos para um festival, não sei o quê, vai ter show de tal banda, vamos lá. E eu fico pensando, que eu vou fazer lá? Eu já vivi esse momento na minha vida. Hoje não faz sentido gastar minha energia, as minhas horas de sono,
ir para um ambiente, para um show, ficar em pé, bebendo cerveja, no meio de uma galera que talvez depois ainda faça, né, aquela esticadinha que sempre baladinha dá, para voltar no dia seguinte, estar exausta, não ter tempo para passar com a minha família, o meu corpo vai estar cansado no momento que eu estaria descansando. Quer dizer, hoje não faz sentido para mim, naturalmente eu já não quero mais. Tem a ver, acho que também com a idade, quando a gente é mais jovem, a gente quer essa baderna, mas eu acho que tem muito mais a ver com esse nível de vibração que você vai atingindo, você vai subindo. E aí você para muitas vezes de ficar doente, você para de atrair as pessoas ruins, as suas finanças começam a se organizar, oportunidades começam a surgir na sua vida, pessoas começam a aparecer na sua vida para te ajudar. Gente vem para você para te dar presentes onde você, tipo, do nada, pessoas começam a te patrocinar. Começou a acontecer isso comigo, é um jeito muito louco. Gente, fala, eu queria te dar isso de presente. Ah, eu quero fazer isso por você. Pessoas, às vezes, até próximas, mas que nunca tinham feito algo parecido, começam a fazer. Então, é isso que começa a acontecer. Você começa a tirar essas escamas, você começa a se conectar com uma nova vibração e Deus começa a usar as pessoas ao seu redor para te promover, para te levar para o lugar que você foi feita para estar. Então, essa mensagem de hoje eu achei muito importante, foi muito significativa, porque ela fala exatamente do que aconteceu comigo no ano passado e do que eu tenho vivido, de como as coisas têm facilitado para mim, de como as portas têm aberto para mim, de como as minhas finanças estão outras. Inclusive, eu não sei se você que está assistindo, se você viu, eu fiz uma live no Instagram contando, rasguei o coração ao vivo numa live para contar por que que eu ia começar esse projeto 1111. E lá eu falei que começou com Deus me quebrando e ele me tirou o que eu dava mais valor até o momento, que era o meu, entre aspas, o meu status profissional, o meu status de ser uma empresária, de ter uma conta no Banco Personalité, de ter um cheque especial com limite altíssimo, de ter um cartão internacional, de ter, né, de ser uma VIP, de ter dinheiro investido, de não sei o quê. E ele tirou tudo isso. Me fez, assim, não é que ele tirou tudo isso, mas ele viu que eu estava indo para um caminho que ia me desviar. E ele sabia, e hoje eu tenho esse entendimento, ele sabia que se eu continuasse ali, no meio daquelas pessoas que me diziam que, você tem que fazer isso para vender, você tem que tal estratégia, tem que botar dinheiro nisso, e tudo focado no dinheiro, tudo focado no crescimento próprio. E esse nunca foi um caminho que meu coração me chamava, mas eu estive num ambiente que me trouxe esse entendimento. E eu via o resultado daquelas pessoas, eu queria resultados assim, só que o caminho que eles tinham escolhido para aquele resultado não era o que eu queria. E aí Deus deve ter olhado ali e falado, minha filha, não é por aí. E eu estou vendo que você está indo com tanta fé, com tanta força nesse caminho, que se eu não te der uma rasteira, você vai se quebrar pior lá na frente. É o que que ele fez? Ele fez eu falhar uma, duas, três vezes. Tudo que foi mandado fazer através dessa, vamos dizer assim, não vou usar as palavras corretas para poder não ficar parecendo que eu estou entregando o que eu fiz. Mas através dessas orientações empresariais, tudo deu errado. E aí eu quebrei. Eu perdi o meu cheque especial, perdi todos os meus investimentos, os recursos que eu tinha, perdi o meu cartão de crédito, eu usei todo o dinheiro, foram quase 200 mil que eu perdi no ano passado e foi embora. E aquilo me quebrou, me trouxe um sentimento tão forte de que, caramba, eu cheguei agora a estaca zero. Porque eu tinha construído um patrimônio e eu achei que dali só ia crescer mais. E quando ele viu que eu estava indo pelo caminho errado, ele me quebrou. Gracefully broken. Então, ele quebrou com graciosidade. E aí, quando ele quebrou, que ele abriu essa rachadura dentro de mim, foi quando ele teve espaço para chegar e falar: ok, agora você pode deixar eu tomar conta da sua vida? Pode parar de querer ser a mulher macho, guerreira, que dá conta de tudo? E de lá para cá, tem poucos meses isso. De lá para cá, que eu tenho me entregado completamente, que eu tenho
reservado o tempo mais especial da minha vida, que é o meu momento assim, que eu mais gosto do meu dia, que é o meu momento do café da manhã, que eu tenho todo um ritual. Eu reservo esse momento para estar com Deus, para falar com Ele, para orar, para louvar, no meu jeito, da minha forma. E desde que eu tenho feito tudo isso, com o coração limpo, todos os dias. E quando eu falo coração limpo, é começar o dia se despindo de tudo de ruim que você possa ter feito no dia anterior, ou até aquele momento, começando o dia com uma nova pessoa, né? Isso é a forma de você limpar seu coração. E aos poucos, você começa até a se deparar com uma situação como tem acontecido recentemente comigo. Eu não tenho muito mais, assim, eu não tenho passado mais dias pedindo perdão por alguma coisa que eu tenho feito de errado. Porque eu estou andando tão certo no que eu sinto no meu coração está tão limpo que não tem entrado mais ações ruins, pessoas ruins, atitudes ruins. E é muito especial isso, quando você começa o seu dia pensando, eu só tenho o que agradecer e pedir para que ele possa mandar mais, porque eu estou pronta para mais. Você para de ficar querendo pedir coisas e para de ficar querendo pedir perdão. Você vira esse jogo. Então, depois que isso aconteceu, foi assim, tipo, depois da minha primeira rendição para ele, né, que eu rasguei, um dia eu vou contar, assim, absolutamente esse momento aqui no YouTube, mas se vocês quiserem, estiverem curiosos, tem uma live no YouTube, na live no Instagram, que eu falei sobre isso. Não deu uma semana, entrou uma herança para mim de 50 mil. Com essa herança de 50 mil, eu consegui investir no meu negócio, gerar mais 50 mil. E daí começaram outros projetos, outros trabalhos, outros projetos, outras coisas. O banco que eu tinha, que eu estava devendo, 150 mil tinha sido só no banco. Eu falei, eu não vou mexer com isso, eu vou me reerguer primeiro. Deixei quieto, não me preocupei com o banco veio e fez uma contraproposta para eu pagar 34 mil. E aí o que que aconteceu? Hoje eu estou com 20 mil investido e com os 200 mil não existe mais de dívida na minha vida. E eu estou com um projeto, com 3 projetos de negócios para poder entrar dinheiro. E aí foi tão fácil, foi tão rápido como eu nunca imaginei. E eu não fiz nada diferente no meu trabalho do que eu fazia antes. A diferença é que eu parei de seguir o que as pessoas que pensavam apenas em dinheiro me diziam para fazer e eu me conectei ao que ele queria que eu fizesse. Eu mudei o meu foco e eu coloquei a presença dele em tudo na minha vida. Então, você sair de meses atrás, não dá nem 6 meses, uma dívida de mais de 200 mil, com total falta de perspectiva, porque tudo que você conhecia tinha ido por um caminho que você não esperava. E agora, não só você não tem mais dívida nenhuma, você está com um saldo positivo e ainda por cima tá aí com perspectivas de negócios que eu sei que daqui até o final do ano eu vou ter 2, 3 vezes mais do que eu perdi no ano passado, porque as perspectivas estão cada vez mais, mais promissoras. Para mim só existe uma palavra para isso, que é milagre. Isso para mim é um verdadeiro milagre. É você se permitir que Deus opere na sua vida com algo sobrenatural, algo que pelo seu próprio braço não seria capaz de acontecer. Então eu desejo para vocês que essa minha história possa inspirar vocês, que a palavra que veio para nós, que foi aberta hoje aqui na mensagem, na Bíblia, tenha tocado aí seu coração, para que você possa parar de lutar com o seu braço sozinha e comece a pedir ajuda a Deus. Pense que Ele está enviando aí Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse o melhor consultor, melhor coach que você pode ter e de graça. Pede para Ele, como se fosse um consultor. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça na minha vida? Entrega para Ele, como você entregaria para uma empresa, um consultor, organizar, fazer a gestão. Pense dessa forma que talvez fique mais fácil você entender como ele vai funcionar na sua vida. Ele vai primeiro fazer aquela limpeza nas suas finanças, nas suas estratégias, nas pessoas que estão ali junto com você, né, no seu RH,
e depois ele vai começar a criar novos projetos, novos processos, e vai deixar aquela empresa falida que éramos nós antes de conhecê-lo para trás, e vai construir na gente uma grande holding, que a gente vai fazer coisas incríveis, todos alicerçados na presença dele na nossa vida. Então, se você sentiu que isso fez sentido para você, pede, converse com ele hoje. Não deixa para amanhã, não. Tira um tempinho, vai a um cantinho da sua casa, do seu escritório, dentro do carro. Eu gosto muito de conversar dentro do carro, na garagem. Não sei se você tem esse privilégio de ter um carro na garagem, mas se você não tiver, arruma um cantinho, nem que seja o banheiro aí de onde você trabalha, fala que você está com dor de barriga e conversa com Deus para você pedir a sua orientação. E faça isso todos os dias até que ele te der a resposta. Você pode ter certeza. Se você fizer todos os dias, mais cedo ou mais tarde, ele vai trazer essa resposta para você, como ele trouxe para mim. E depois é só seguir, como o Paulo falou. Depois que você tem entendimento, é só seguir sentindo e andando na linha reta que as demais coisas começam a chegar para você. Espero que você tenha aí uma semana abençoada. E se você quiser fazer parte aqui no descritivo desse vídeo, tem o link para se você quiser assistir pelo Zoom, participar pelo Zoom, que eu faço todas as quartas e sextas-feiras, por enquanto está sendo nesse horário, às 11h11 da manhã. E você pode também participar, você pode interagir aqui comigo, se você quiser fazer pelo Zoom e não só assistir a gravação. Seja bem-vindo também, se quiser conhecer mais outros vídeos, outros projetos, meu canal está aqui à tua disposição e qualquer coisa, deixa aqui um comentário do que você sentiu, do que você está passando hoje, do que você precisa hoje, que eu possa interagir com você e outras pessoas também que vão ver esse vídeo podem te ajudar de alguma forma, tá? Então, esse canal que está aberto para você, deixa aqui nesse comentário tudo que você possa estar precisando falar com Deus, né? Coloque para fora, abra seu coração e eu tenho certeza que ele vai mandar as pessoas certas para poder te ajudar. Uma ótima semana e a gente se vê no próximo encontro.